Então, vamos lá. O assunto de hoje foi escolhido por causa da relevância, do tema, né, que anda sendo muito discutido no meio médico, no meio acadêmico, no meio jornalístico, até porque a gente teve alguns problemas, né, em relação ao recebimento de alguns desses fármacos, mas hoje já está tudo certo, já conseguimos a obtenção desses medicamentos e assim a gente pode continuar cuidando diariamente dos pacientes com Covid-19. Então, o assunto de hoje o tema da nossa aula é discutir fármacos do kit intubação para pacientes com Covid, né? Claro que a intubação não é um procedimento exclusivo de pacientes com Covid-19, mas a gente sabe que esses pacientes muitas vezes precisam ser intubados e por isso a demanda por esses fármacos, por esse medicamento aumentou bastante, né? E por que isso acontece? Porque o paciente com Covid-19 é um paciente que apresenta muitas vezes problemas pulmonares graves, que acabam prejudicando a capacidade respiratória do paciente, e em muitos casos, devido à gravidade desse problema, faz-se necessário a intubação orotraqueal, né, que muitas vezes é chamada somente de intubação, e para que se faça essa intubação, faz-se necessário o uso de alguns fármacos essenciais para que esse procedimento possa ser realizado com sucesso, para que o paciente não tenha dor, para que o paciente não sinta desconforto, para que o paciente não tenha consciência, tá? Então, a intubação é feita justamente para poder fazer com que o paciente receba uma ventilação mecânica, tá? Consiste na introdução de um tubo pela traqueia. Esse procedimento, certamente, vocês vão, né, discutir bastante, né, durante a formação acadêmica, na graduação e posteriormente, tá? E o que a gente precisa entender nessa aula, é que a gente busca entender quais são os medicamentos essenciais para que o paciente possa ser intubado, né? Eu usei, além dos livros que normalmente eu utilizo, eu usei um ou dois artigos mais atuais. Esse aqui foi um artigo que eu busquei, foi publicado recentemente, né, e traz para a gente os fármacos que ainda precisam muito ser discutidos e compreendidos. Então, dentre os fármacos que são utilizados em ambiente hospitalar para intubação de pacientes, né, em geral, e com Covid-19, a gente vai discutir os principais hoje. E dentre eles, a gente começa discutindo aqui os chamados bloqueadores de junção neuromuscular. Bloqueadores de junção neuromuscular, né? Então, os três mais utilizados são succinilcolina, ou também chamado de succinilmetônio, o rocurônio e o vecurônio. Às vezes, quando não tem um desses fármacos aqui, usa-se o atracúrio. Aqui a gente tem as doses, né? 1,5 mg por quilograma, 1 mg por quilograma, 0,1 miligrama por quilograma. Essa diferença está relacionada à potência, a tempo de duração e etc. Então, para que a gente possa entender por que utilizar bloqueadores de junção neuromuscular é importante. Porque esses fármacos, eles acabam bloqueando a contração da musculatura estriada esquelética. E o bloqueio da contração da musculatura estriada esquelética é importante para facilitar a realização da intubação e, assim, evitar danos ao sistema respiratório do paciente. Bom, como esses fármacos atuam, né? Esses fármacos atuam de duas formas. Basicamente, eles podem atuar de forma não despolarizante ou de forma despolarizante. Como assim? Né? Ambas as classes bloqueiam a contração muscular esquelética, mas uma das classes, primeiramente, ativa a contração e depois bloqueia, né, que são os despolarizantes, que aqui entra a succinilcolina, e a outra classe simplesmente antagoniza e bloqueia o receptor nicotínico lá presente de forma competitiva, e aí gera somente um relaxamento muscular. Então, você tem um que primeiro ativa o receptor nicotínico, gera as chamadas fasciculações. Como é que você, usando succinilcolina, sabe que o paciente está
já tendo o efeito do fármaco? As fasciculações. E a outra classe, né, são chamados bloqueadores não despolarizantes, eles simplesmente causam relaxamento da musculatura estriada esquelética. Aqui tem uma figura de um artigo que eu publiquei em 2013, né, que discute uma via de sinalização da musculatura estriada esquelética, mas o importante aqui é a gente entender rapidamente, né, relembrar como é que funciona a contração muscular esquelética. Nós temos um neurônio motor, né, esse neurônio motor sai do sistema nervoso central, vem até a região da fibra muscular, se comunica com essa fibra muscular ali na junção neuromuscular, ou também chamada de placa motora, e aí o que acontece? Libera o neurotransmissor acetilcolina, que ativa o receptor nicotínico, e que, quando é ativado, forma um canal que permite a entrada de sódio. Gera um certo potencial de membrana, e esse potencial de membrana acaba abrindo e ativando canais de sódio voltagem dependente. E isso gera uma intensa entrada de sódio, uma despolarização do sarcolema. Essa despolarização se propaga por toda a membrana da célula muscular, até chegar aos túbulos T, onde acaba ativando canais de cálcio, voltagem independente, abrem esses canais, e aí permite a entrada, o influxo de cálcio extracelular. E esse cálcio acaba ativando receptores de rianodina presentes na membrana do retículo sarcoplasmático, e isso gera uma liberação de cálcio que acaba ativando a maquinaria contrátil muscular, e isso resulta na contração. Muito bem, os bloqueadores de junção neuromuscular, eles atuam nessa região. Ora, eles simplesmente bloqueiam o receptor nicotínico e causam relaxamento, são os bloqueadores não despolarizantes. Ora, eles se ligam ao receptor nicotínico, ativam o receptor, geram fasciculações, mas depois continuam ligados por um tempo e acabam bloqueando essa contração muscular. Então, a gente tem aqui os antagonistas competitivos, esses são os não despolarizantes, tá? São muito utilizados no dia a dia, principalmente o rocurônio, o vecurônio, o atracúrio também, e ele acaba causando paralisia motora, paralisia muscular. E quais são os músculos afetados? Da face e da faringe, o que é importante e auxilia no procedimento de intubação orotraqueal. Esses fármacos podem causar uma certa queda da pressão arterial, mas o paciente está sendo monitorado, os sinais vitais estão sendo verificados, e aí qualquer alteração pode ser corrigida. A gente tem aqui a utilização clínica, eles são muito usados em adjuvantes de anestesia para relaxamento muscular ou para o procedimento de intubação orotraqueal. Tá? Aqui, a gente tem os principais fármacos, o rocurônio, o pancurônio, o vecurônio e o atracúrio. Esses aqui são os que mais saem. O rocurônio, o vecurônio e o atracúrio são muito utilizados no dia a dia, A gente utiliza bastante lá no Hospital São Paulo. Muito bem. E a gente tem os despolarizantes. Na verdade, a gente fala no plural, mas o mais utilizado no Brasil é succinilcolina, que quando são procedimentos mais rápidos, em geral, a succinilcolina é bastante utilizada, Então, atua como um agonista de receptores da acetilcolina, receptores nicotínicos, gera uma despolarização inicial na fibra muscular esquelética, mas essa contração inicial é sucedida por um relaxamento, tá certo? Então, o efeito final é um espasmo transiente, mas que é sucedido de uma paralisia motora. Tá? Qual é o principal fármaco? É o succinilcolina, que normalmente no Brasil é muito conhecido como succinilcolina, são sinônimos. Então, está aqui a succinilcolina. Então, a gente tem uma pequena diferença. A gente, quando usa um não despolarizante, a gente não tem fasciculações. E como é que a gente reverte o efeito de um bloqueador da junção neuromuscular, caso você precise reverter? Você usa um anticolinesterásico, Você usa um fármaco que inibe a enzima acetilcolinesterase.
E dessa forma você consegue aumentar a quantidade de acetilcolina na fenda sináptica, e esse aumento de acetilcolina faz com que a acetilcolina volte a ativar o receptor nicotínico, e a ativação do receptor nicotínico faz com que a contração muscular estriada esquelética volte a ocorrer, né? O principal fármaco anticolinesterásico utilizado em ambiente hospitalar, um dos que a gente mais usa, é a neostigmina, né? Neostigmina, tá? Que muitas vezes acaba sendo associado à atropina, dependendo do caso, porque se o paciente começa a ter um aumento muito grande das concentrações de acetilcolina, muitas vezes ele pode ter algumas reações adversas, excesso de salivação, né? Pode ter broncoconstrição, e aí, às vezes, se faz necessário o uso da atropina para isso. E quando se usa um despolarizante, como a succinilcolina, né, a gente observa as fasciculações no paciente, tá? Coisa que você não vai observar quando você usa um não despolarizante. Muito bem. Aqui, a reversão é feita com anticolinesterásico, a neostigmina é bastante utilizada, né? Quando você vai trazer o paciente, né, de volta, que você vai remover a intubação orotraqueal, né, e às vezes você precisa interromper o efeito de um bloqueador de junção. Se o uso do bloqueador for de um, né, não despolarizante, um antagonista do receptor nicotínico, aí a neostigmina pode ser usada para reverter o efeito desse bloqueador de junção, né? Até porque para você remover a intubação do paciente, ele tem que voltar a respirar, e para isso precisa necessariamente haver a contração da musculatura estriada esquelética. Vimos já os bloqueadores de junção, entendemos como eles agem, porque eles são importantes, facilitam a intubação, só que aí também tem que se usar fármacos que permitam uma sedação do paciente, né? Os mais usados nesse sentido, de sedação, são etomidato, ketamina e midazolam. O fentanil também pode ser usado para sedação, mas também ele é muito utilizado no momento da realização da intubação orotraqueal para diminuir dor, né? Para diminuir dor. Obrigado. Né? Para diminuir dor. Então, vamos entender como agem o etomidato, a ketamina e o midazolam. E o fentanil, que pode ser usado para promover sedação também, mas é muito utilizado para evitar a dor do paciente. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Etomidato. Etomidato bastante utilizado, a gente utiliza bastante lá no Hospital São Paulo, né? Aqui tem a concentração dele, 2 miligramas por ml. Aqui tem a dose que é usada, ó, tá? 0,3 miligramas por quilograma, quando é etomidato, que é muito utilizado, porque ele tem vários benefícios. Tem a ketamina, que é usada, 1,5 miligrama por quilograma, e tem o midazolam, né, que também é muito utilizado. Então, está aqui o etomidato, ele vem nessa apresentação, 2 miligramas por ml, né? Qual é o mecanismo de ação do etomidato? Seu mecanismo parece estar relacionado a estimular receptores GABAérgicos, né? Aumentar a atividade da neurotransmissão GABAérgica. Ele tem algumas vantagens, a rápida velocidade de indução e de recuperação, né, do paciente. É utilizado principalmente para a indução do estado de anestesia, tá? Em geral, ele causa o menor risco de depressão cardiovascular, então, por isso que ele é realmente bastante utilizado, né? Usa-se muito em UTI, tá? E na intubação do paciente. Janela terapêutica é um tanto estreita, mas isso é comum para esses fármacos, né? Que acabam atuando como sedativos, anestésicos. Aqui pode estar relacionado à inibição da esteroidogênese, mas, tá? Movimentos involuntários durante a indução. Então, isso pode acontecer, mas o custo-benefício do etomidato é muito bom, né? É muito bom. O etomidato é bastante utilizado. Outro fármaco
bastante utilizado, né, nesse contexto aí de intubação orotraqueal no paciente com COVID, é a ketamina, né? A ketamina, aqui tem ampolas de ketamina, né, uma forma que é muito comum no hospital. O mecanismo de atuação da ketamina, né, ou cetamina, depende, você vai encontrar as duas escritas, é um antagonista dos receptores NMDA do glutamato, né? Lembrando que o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então, bloquear o receptor do glutamato significa causar uma depressão do sistema nervoso central. E o glutamato, ao se ligar a receptores NMDA, ele acaba gerando despolarização de membrana, entrada de sódio, né? A ketamina é chamada de um anestésico dissociativo, né? Dissociativo, tá? Então, tem algumas vantagens, como eu disse, causa uma anestesia dissociativa, então está relacionada à sedação, à imobilidade, à amnésia, causa uma analgesia acentuada, é biotransformado rapidamente, e a ketamina, ela pode aumentar a pressão arterial e frequência cardíaca, por isso é sempre bom, né, monitorar os parâmetros cardiovasculares do paciente, e em alguns casos pode gerar alucinações e delírios, e por isso, né, muitas vezes as pessoas fazem uso recreacional aí da ketamina. Tá? Mas, nesse contexto da intubação traqueal, a ketamina é uma excelente opção para você que for realizar intubação no paciente. Aqui nós temos o midazolam, né? O midazolam, aqui vai uma dica, né? Tomar cuidado, porque às vezes o midazolam ele tem apresentações, por exemplo, 5 miligramas por ml, como é nesse caso e nesse caso aqui. Aqui a gente tem 2 ml, 10 miligramas. Mas tem algumas apresentações de midazolam que, por exemplo, ela tem 1 miligrama por ml, né? 1 miligrama por ml. E aí tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque aqui, por exemplo, você tem 5 miligramas por ml aqui também. Esse aqui é o midazolam que recentemente a gente recebeu da Secretaria do Estado de São Paulo. Então, o que acontece? Quando você usa nessa concentração de 1 miligrama por ml, você vai usar um volume muito maior, né? Aí é só tomar cuidado, porque quando você está usando aqui 5 miligramas por ml, né? A gente estava tendo muito apresentações de 5 ml da concentração de 1 miligrama por ml. Então, 5 ml tinha 5 miligramas, né? Tinham 5 miligramas. E aqui, nesse contexto, 5 ml, 5 miligramas estão em 1 ml. Né? 5 miligramas estão em 1 ml. Então, só tomar esse cuidado, porque você precisa verificar qual a apresentação de midazolam você vai ter disponível no hospital para você utilizar, tá bom? O mecanismo de ação do midazolam é o mecanismo clássico dos benzodiazepínicos, né? É ativar receptores benzodiazepínicos localizados no receptor GABA-A, né? E ao se ligar ao receptor benzodiazepínico localizado no receptor GABA-A, o midazolam acaba mudando a conformação do receptor benzodiazepínico e do receptor GABA-A. E essa mudança na forma do receptor GABA-A acaba aumentando a afinidade do receptor GABA-A, né? Do receptor GABA-A pelo neurotransmissor GABA. Pelo neurotransmissor GABA. E isso faz com que o neurotransmissor se ligue mais ao receptor. E com isso, você tem a abertura do canal de cloreto, o aumento do influxo de cloreto, e esse aumento do influxo de cloreto gera uma hiperpolarização, e essa hiperpolarização acaba gerando o efeito sedativo esperado, né, no paciente, o que vai facilitar a realização da intubação orotraqueal. Aqui nós temos o Propofol, tá? O Propofol, normalmente, ele é usado mais para manutenção do estado de anestesia do paciente, né? Em geral, muitas vezes,
dependendo do médico, ele não usa o Propofol para a indução, ele usa para a manutenção. O Propofol tem esse aspecto, né? É uma emulsão, tem um aspecto leitoso mesmo, literalmente, né? É uma emulsão para injeção intravenosa, tá? O mecanismo, os mecanismos de ação do Propofol, né, são vários, ele tem mais de um mecanismo. Então, ele potencializa a neurotransmissão GABAérgica, isso aumenta a entrada de cloreto. Ele bloqueia canais iônicos, né, relacionados à despolarização de membrana, tá? Outra coisa, ele atua nos receptores nicotínicos e acaba exercendo um efeito inibitório, tá? Sobre a sinalização de lisofosfatidato em receptores de mediadores lipídicos, etc. Então, o Propofol, hoje, é um dos anestésicos mais utilizados no ambiente hospitalar no mundo, né? E foi um dos medicamentos que acabaram tendo um uso aumentado e, por isso, em alguns momentos, né, teve um estoque diminuído nos hospitais. E aí a gente acabou recebendo aí da Secretaria do Estado, né? E isso acabou ajudando a evitar problemas com a falta de Propofol. Então, houve um dado momento que a gente teve problema, né, em obter e conseguir até alguns medicamentos como Propofol, Midazolam e Fentanila. Felizmente, isso acabou sendo sanado, acabou não durando muito tempo, a gente acabou recebendo esses medicamentos e aí tudo voltou à normalidade. O Propofol tem algumas vantagens, ele tem uma rápida velocidade de indução, tá? Diminui pressão intracraniana, né? O que às vezes é benéfico para o paciente, principalmente se estiver tendo algum tipo de encefalopatia, né? Encefalopatia. Vasodilatação e depressão miocárdica, então tem que tomar cuidado, porque ele pode reduzir a pressão arterial, tá? Por esses dois mecanismos, né? Vasodilatação e depressão miocárdica. A depressão miocárdica acaba gerando uma diminuição do débito cardíaco, a redução do débito cardíaco junto com a diminuição da resistência vascular periférica, acabam resultando numa queda da pressão arterial. E pode causar depressão respiratória no paciente, né? E por isso esse parâmetro deve ser monitorado de forma atenta, tá? Aqui nós temos a fentanila, né? Muito também utilizado, hoje é o principal opioide, né? É o fármaco opioide utilizado no ambiente hospitalar, né? Depois disso vem a morfina, a fentanila é muito usado, aqui a gente tem a concentração de 50 microgramas por ml, às vezes você vai ver que tem uma concentração maior do sal, tá? Mas justamente porque quando você tem lá o sal, o peso molecular do sal é maior, mas a concentração aqui é essa. E o fentanil, ele tem essa questão da capacidade de promover sedação e ele também, né, promove analgesia. O fentanil tem uma potência em torno de 100 vezes maior que a morfina, tá? Então, ele acaba atuando aqui em várias regiões, né, na medula espinal, na parte de sistema nervoso, e com isso ele acaba causando uma potente analgesia desse paciente, o que, sem dúvida, né, torna a qualidade de vida desse paciente melhor, porque né, a dor é algo problemático. Aqui a gente tem regiões, né, onde os opioides atuam, e a fentanila também, por exemplo, substância cinzenta periaquidutal, né, os opioides estimulam essa região, essa substância cinzenta periaquidutal, eles também estimulam o núcleo reticular paragiganto celular, por exemplo, né, eles acabam inibindo, né, o portal espinhal da dor, está relacionado aqui à liberação de substância P, glutamato, por isso os opioides, né, são muito utilizados, a fentanila é muito utilizada e na ausência de fentanila você também pode usar a morfina, né, a morfina, mas como a fentanila é mais potente, hoje se usa bastante fentanila, tá bom? Aqui tem um mecanismo de ação, tá? Os opioides atuam
ativando receptores, principalmente receptores Mi, e ao ativar esses receptores, né, eles acabam ativando a proteína GI, que é uma proteína inibitória, e essa proteína inibitória, ela interfere com a produção de AMP cíclico, então diminui a produção de AMP cíclico, que é um segundo mensageiro, e esse efeito, né, vai gerar algumas alterações celulares, e além disso, os opioides também, por exemplo, ao ativar os receptores opioides, bloqueiam canais de cálcio, e com isso diminui a entrada de cálcio no neurônio pré-sináptico, e diminuir a entrada de cálcio significa diminuir a liberação de neurotransmissores relacionados à dor, glutamato e substância P, e além disso, né, os opioides, como fentanilo e morfina, também conseguem ativar receptores localizados em neurônios pós-sinápticos, onde a ativação desses receptores leva à ativação, à abertura de canais de potássio, né? E o aumento da abertura de canais de potássio aumenta o efluxo de potássio, né? E esse efluxo de potássio gera uma hiperpolarização, então torna esse neurônio pós-sináptico menos responsivo. Então, você vê que ele atua no neurônio pré-sináptico, diminuindo a liberação de neurotransmissores relacionados à dor, e também no neurônio pós-sináptico, né, causando hiperpolarização. E, por isso, acabam causando os efeitos, tanto de analgesia quanto de sedação. Tá? Aqui a gente tem uma tabela, né, que mostra aqui os fármacos que a gente discutiu, tá? Tiopental hoje não é mais praticamente usado, é muito pouco utilizado, por isso que eu não falei, mas tem aqui o etomidato, ó, início rápido, recuperação bem rápida, tá? Menor depressão cardiovascular e respiratória. A gente tem o propofol, esse é bastante início rápido, recuperação rápida, pode causar depressão cardiorrespiratória, tá? A ketamina ou cetamina, aqui já é um início lento, tá? E o midazolam, que é mais lento do que, né, os outros agentes, mas que também é muito utilizado. Na verdade, nas UTIs, né, o paciente normalmente recebe fentanila, midazolam e propofol, né, para a manutenção do seu estado na UTI. Aqui, a gente também tem, e pode ser usada a lidocaína, tá? Aqui é só para constar, turma, aqui ó, tem as doses, tá? Tá vendo? Fentanila, usado de 1 a 3 microgramas por quilograma. Se você for usar morfina, você vai ver que a dose aumenta. Por que que a dose da morfina é maior? Porque a fentanila é 100 vezes, em torno de 100 vezes mais potente que a morfina. Por isso a dose é bem menor. E alguns médicos optam por usar a lidocaína, né, 1 miligrama por quilograma. Tá? A lidocaína, ela tem uma ação média, intermediária, ela pertence ao grupo dos anestésicos locais, né? A gente fala local, mas isso entre aspas, né? Das amidas, a lidocaína, ela pode ser usada, inclusive, para promover anestesia, etc., por via intravenosa em alguns procedimentos, tá? Por exemplo, bloqueio de conduto, né? Nervoso. Então, tá aqui, ó, ela pertence ao grupo das amidas, muito usado na prática clínica, possui uma ação intermediária e um efeito rápido, pode ser utilizado como antiarrítmico, tá? Mas hoje, assim, o uso é usada a lidocaína, até porque, né, tem um preço, um custo baixo, tá? Mas no kit de intubação COVID não é tão utilizado assim, tá? Às vezes não é utilizada para ressuscitação cardiorrespiratória, né? Ou porque as opções são lidocaína ou amiodarona, por exemplo. Tá? O efeito da lidocaína se deve principalmente ao bloqueio de canais de sódio voltagem independente, neurônios, isso pode, né, gerar uma certa anestesia, diminuir desconforto, mas tem algumas reações adversas, né? A lidocaína, por ser um antiarrítmico, pode causar arritmia, então pode causar alargamento de intervalo QRS, e isso pode resultar em bradicardia, tá?
Aqui, eu coloquei esse slide para deixar claro quais são os efeitos, basicamente, dos sedativos. Quando a gente pensa em fentanila, etomidato, ketamina, a gente pensa no seguinte, né? Ou eles aumentam a saída de potássio, ou eles diminuem a entrada de cálcio, ou eles bloqueiam receptores NMDA do glutamato, ou eles potencializam a neurotransmissão GABAérgica, né, por aumentar a atividade de receptores GABA-A. Tá? Inclusive, a fentanila entra aqui, né? Então, etomidato, midazolam, ketamina, fentanila, eles vão agir de forma resumida por estes mecanismos aqui. Tá? E aí isso acaba resultando na diminuição da liberação de neurotransmissores e redução da resposta pós-sináptica, né? E isso acaba favorecendo não só a intubação, como a manutenção do paciente, né, na intubação. Aqui é a lidocaína, né? A gente já viu. E aí, aqui no caso, só para a gente encerrar, né, a nossa aula de hoje, a atropina pode ser usada também, né? A atropina atua como antagonista muscarínico, então ela pode diminuir salivação excessiva, a cialorreia, que às vezes pode ser prejudicial para o paciente, né? Acaba diminuindo o risco de bradicardia, porque ela bloqueando o receptor muscarínico diminui a ação da acetilcolina sobre receptores M2 localizados no coração, diminui broncoconstrição, né, porque os receptores muscarínicos, quando ativados, geram broncoconstrição, aumento da produção de secreção brônquica. Então, o uso da atropina, às vezes, acaba sendo feito devido aos benefícios que esse anticolinérgico antimuscarínico, né, ou seja, do fato da atropina bloquear os receptores muscarínicos da acetilcolina, acabam causando. As referências que eu utilizei para a preparação dessa aula foram as bases farmacológico-terapêuticas do Budimir Gilman, o livro do Hang Dale, do Katsung, né, do André Skorokovas, do Alto, e livros didáticos que eu acabei auxiliando na elaboração de enfermagem. Tá? Agradeço a todos pela atenção e pela companhia, tá bom? Muito obrigado. Dúvidas? Obrigado, professor. Imagina. Alguma dúvida aí? Ficou claro? Tentei não ser muito tedioso aqui com a aula, tentei ser objetivo, ser prático. Acho que foquei mais na questão farmacológica e nos benefícios, até para não ficar maçante, eu não fiquei entrando muito na questão da doença em si, e o procedimento, certamente, vocês terão isso de forma mais profunda e prática, né, no dia a dia, para a realização. Com certeza. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Se quiser mandar no chat ou abrir o microfone. Professor, quando o paciente pode parar de receber a ventilação mecânica, só a retirada dos medicamentos já é suficiente ou tem que dar algum outro? Letícia, eu vou pedir para você, por favor, refazer a pergunta. Eu não consegui entender. A sua voz saiu remixada. Oh, pelo menos para mim, né? Eu não sei se pode ser. Acho que. Ah, deixa eu ver, voltou. Entrando aqui de novo. Vamos lá. Quando o Agora sim. paciente pode sair da ventilação, que bom, ventilação mecânica, tem que dar alguma medicação ou somente a retirada do sedativo já é suficiente? Não, geralmente é assim, você vai diminuindo a dose progressivamente dos sedativos e dependendo do medicamento que você estiver usando, então, por exemplo, se você está usando lá o midazolam, você achar que faz-se necessário, você pode usar flumazenil, porque ele é antagonista de receptores BDZ. Se você estiver fazendo uso lá de bloqueador de junção, não despolarizante,
Dependendo da necessidade, você pode usar uma neostigmina associada com atropina. Você está usando fentanila. De repente, você acha que faz-se necessário o uso da naloxona para diminuir o efeito da fentanila. Isso pode ser feito, dependendo do caso da observação. Mas, geralmente, você vai fazendo uma diminuição progressiva das doses, e essa diminuição progressiva das doses vai fazer com que o paciente acabe retornando. Em muitos casos, você, às vezes, vai usar um antagonista justamente para acelerar essa volta e que essa volta seja mais completa. Tá? E, em geral, você vai ter fármacos para conseguir fazer isso. Tá? Para o midazolam, flumazenil, para o fentanila, naloxona, para os bloqueadores de junção, você pode usar neostigmina, associado com atropina. Então, você tem aí formas de conseguir reverter esses efeitos rapidamente. Entendi, obrigada. Nada, imagina. Mais alguma dúvida? Vocês estão quietos. Significa o quê? Acho que eles não têm dúvida, viu, prof? Ah, então tá bom. Acho que conseguimos nosso objetivo, né? Acho que foi claro, mas deu uma ideia bastante... assim, não foi aprofundado, mas de forma resumida, esses fármacos, é bom que vocês depois até revejam, leiam sobre eles, porque, né, eles estão sendo assim discutidos o tempo todo, principalmente em provas de residências, né, determinados cursos aí. A medicina intensiva, então, né, acaba discutindo bastante esse tipo de fármaco, tá bom? Agradeço a todos aí pela companhia, pela participação. Nos vemos daqui 15 dias, né? Com certeza, com antipsicóticos. Antipsicóticos, assunto interessantíssimo. Então, até lá. Uma boa noite para vocês, bom descanso. Tchau, tchau, um abraço. Obrigado, professor. Falou, Valeu pela professor, aula. obrigado. Nada, tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, Legal, valeu, professor. Falou, rapaziada. Valeu, Sandrão, é nóis. Ô, valeu, tchau, tchau. Um abraço.